Beleza, galera. Para você que está pegando aqui o programa pelo título, né? Saiba você que a gente iniciou esse programa, né? A gente vai discutir aqui nessa sessão aqui do Desnude um pouquinho sobre influenciadores digitais, né? E algumas penalidades ali que eles poderiam sofrer. A gente iniciou esse bate-papo no programa passado, né? Com o nosso convidado especial aqui, o Rodrigo Deda. Falei certíssimo agora, Kavinsky, né? E a gente discutiu muito no programa passado sobre a PL 2630, que é a PL aí, né? Da PL da fake news, né? A gente falou bastante aí sobre a dificuldade que a gente tem tido aí para realmente aprovar a PL 2630, que é a PL hoje que tem ali como o principal líder o Orlando Silva, né? E aí eu deixei para falar um pouquinho sobre influenciadores nesse programa aqui do Desnude, porque eu acho que é um tema que vale uma pauta um pouquinho mais, ou pelo menos uma reflexão até pessoal de vocês em relação ao que tem ocorrido, que faz parte, inclusive, do ecossistema, todo aquele ecossistema que a gente iniciou falando no último programa sobre as tais fake news também, e o que eu chamei ali de uma pouca que seja, né, uma pouquíssima, uma mínima regulamentação do nosso mercado. Pois bem, olha só, eu não peguei dados que nem eu fiz lá com a PL, eu havia só comentado ali de um caso recente com uma agência aqui no Brasil que se chama Mind, né, da intermediação ali de um canal de fake news, né, que levou, infelizmente, à morte ali de uma jovem, né. Mas, recentemente, inclusive essa semana aqui, né, mais recente, perdão, né, a gente teve mais um caso de um charlatão digital, agora foi o tal do Joel J, vocês devem ter visto ali, né, que o Comitê Olímpico me contratou o cara para ser coach, né? E mais uma vez, né, essas situações elas acabam sendo corriqueiras e frequentes, né? A gente já teve casos lá atrás de pessoas que, eu me lembro do caso da Bel Pesce, né, que colocou no currículo dela que tinha se formado no MIT, um monte de coisa. Aí teve um cara no Canadá que descobriu que era tudo mentira, né? E deu no que deu, né? A gente não vê mais hoje ela de uma forma tão, né, tão figura pública como a gente via há alguns anos atrás. E aí, muitos outros exemplos. E na semana passada, e está repercutindo até agora, a gente teve, né? Teve o Pablo Marçal também, né? Agora teve o Joel J, né? E aí eu tô lá, eu fiquei um pouco também chocado, porque eu vejo, por exemplo, a figura dele em palcos ali de eventos importantes. E o currículo dele, assim, o que sai da. Eu não acho, eu acho ruim, inclusive, tá? Toda a pauta, mas é uma questão muito pessoal minha, acho ruim a palestra. Não sei nem como é que pagam para aquele discurso um pouco enlatado. Mas o currículo era assim, campeão, né? Campeão olímpico. Aí eu descubro nessa história ali né, de todo esse frisson, né? Que o cara, acho que o melhor resultado que ele teve até hoje foi tipo 22º no Campeonato Paulista. Falei, pô, acho que na minha época de escolinha de natação, se bobear, eu nadei com o cara. Mas, desculpa aqui, eu só tô usando ele como uma introdução, como exemplo, que acabou de acontecer. Mas, assim como esse caso aí que ocorreu do Joel, como muitos outros que estão saindo na mídia, a verdade é o seguinte. Nós estamos vivendo um momento onde pessoas sem conhecimento técnico, elas estão sendo conduzidas por atores. Essa é a real, né? A gente empesteou, a gente encheu o mercado de profissionais medianos, tanto que a grande maioria desses profissionais, se você vai no LinkedIn dos caras, os caras excluem todo o passado deles, eles só colocam lá co-founder ou founder de algo, né? Mas a verdade é que nós entupimos o mercado. Quando eu digo nós, é porque nós anunciantes que fica, que a gente, nós que fica, a gente fica bancando ali palestra, fica bancando treinamento assim por diante. A gente colocou um monte de profissional mediano com boa retórica teatral e pastoral. A galera
tá exagerando, tipo, ao máximo o Hero Journey. Sabe o arco narrativo, Kavinsky, que os nossos criativos de publicidade usam, né, a jornada do herói? A galera tá exagerando a jornada do herói assim que até o Nelson Rodrigues ia se revirar no caixão. É ridículo. O call to action, né? O copyright dos caras é algo como, ó, você vai ficar na desgraça se você não começar a fazer isso agora, né? É, é quase assim, é quase o texto legal fique rico sem sair de casa. É quase fique milionário sem trabalhar. É simples assim, né? Então venha fazer um curso, venha fazer um treinamento, é agora, agora é o momento. E olha, essa pauta, esse discurso comercial de que agora é o momento, senão você vai perder o bonde da história, o trem da história, tem passado inclusive por entidades educacionais, eu não vou comentar, não vou dar o nome de ninguém, nenhuma entidade aqui, mas entidades importantes que estão ali, tipo, colocando a cara e falando assim, meu. Venha fazer parte da elite que vai conquistar o mundo. E no final a gente sabe que é uma mega balela, é um puta script, é uma jornada do herói meio piegas. Mas a verdade é que tem milhares e milhares de pessoas seguindo esses influenciadores, esses charlatões, essas entidades ali que trabalham com esse discurso pastoral e teatral, e ninguém é penalizado. Na minha visão de consumidor, e não sou advogado, né, não entendo nada de lei, mas minha visão, inclusive de marketólogo, porque eu já fui acionado algumas vezes pelo CONAR, porque na época que eu trabalhava na indústria automotiva, eu me lembro que duas vezes eu fui acionado, porque, ó, isso aqui é contra a lei. Por quê? Porque você falou isso é propaganda enganosa. Então, na minha visão, é o seguinte: se um cara vem na web e me fala que eu vou ganhar R$ 100.000 em 6 dias, na boa. Se eu não ganhar, eu queria processar o cara. Propaganda enganosa. Se vem um influenciador dizendo que eu vou perder peso e eu não perco peso, ou vende remédio, que é também uma fake news, eu queria colocar esse cara na cadeia. Crianças, eles não estão na cadeia. Inclusive, existem plataformas diversas que vendem cursos desses caras e elas também não estão sendo processadas. Então, minha opinião é que deveria ter uma forma de pegar esses influenciadores, que infelizmente é 98% de uma geração que eu chamo de improdutiva, uma geração inútil, que realmente tem criado, entre aspas, conteúdo digital, ganhando dinheiro dos outros, falando balela e colocando em risco a sociedade. Eu queria, Rodrigo, você que é um advogado, dá para colocar um. Eu consigo processar um cara desses? Eu consigo colocar na cadeia o cara que me promete ganhar R$ 200.000 ou ser digital native, né? O nativo digital. Rola, é difícil colocar um cara desse na cadeia depois eu passar pro Kavinsky, o Kavinsky já atuou no Conar, hein? Já brincou lá. Eu queria escutar a opinião de vocês, porque é um absurdo, né? Comenta um pouco pra gente isso aí. Bom, vamos lá. Vou dar a resposta que todo advogado daria. Depende, né? Depende de como é essa comunicação, depende o que que foi feito, enfim, é bastante difícil dizer assim em tese, né? É, Antes da gente falar um pouquinho mais sobre lei, sobre isso, né? Eu acho que tem algumas coisas aqui que são novas e que a gente só vai se dando conta agora, né? De um ponto de vista mais filosófico, o caminho que a gente conversa muito sobre isso que, na verdade, ter milhões, milhares ou milhões de seguidores não é sinônimo de ter conhecimentos, né? Ter elevados conhecimentos. Essa é a primeira coisa. E essa confusão é feita em todo o mercado, né? Seja diretamente em rede social, seja muitas vezes faculdades que trazem nomes de pessoas que, na verdade, não têm muito conhecimento, mas é um influencer, né? E tem influencers, inclusive, que são muito tidos como grandes pessoas de conhecimento e não são, né? São influencers mesmo. Isso acontece no mercado financeiro, acontece.
em todos os mercados, né? Então, influência, a primeira coisa, não é especialista, né? E a gente está num momento em que essas coisas são confundidas, que a estética, né? Aquilo que parece ser, né? Avança sobre a ética, sobre o comportamento de ser ou de fazer algo de uma forma relevante, né? Então, esse é o primeiro problema que e eu acho, entendo que esse problema vai ser difícil a gente lidar com ele nos próximos tempos. A segunda coisa é, a gente vai ter que começar, assim, nem tudo a gente vai conseguir processar, né? Porque nem tudo vai ser considerado um ato ilícito, seja um ato ilícito civil, né? É só uma questão enganosa, né? E que eu poderia, por conta desse ato ilícito, ter um ressarcimento ou ter tido algum tipo de dano, ou então seja um ilícito criminal, né? Que, por exemplo, curandeirismo, né? Ou algo similar, assim. Então, sempre vai ser o caso concreto que vai nos dar. Agora, o que talvez a gente tivesse que pensar e aí é difícil, né? É que como que a gente consegue que as gerações que nós interagimos entendam essa diferença de influencer e especialista, né? E mesmo nas nossas empresas, a gente não caia nesses contos, né? De gente que diz ser o que não é, né? Nós em nossas empresas temos que ter um compliance, né, de due diligence agora em relação a influenciadores, né? Isso sim você estabelece em contrato. Se você vai contratar um influenciador, né, primeiro entenda quem ele é, de verdade. Faça o due diligence, né? Recentemente fui contratado para dar aulas numa universidade agora, numa pós-graduação sobre compliance e segurança de informação. Fizeram um due diligence sobre mim, né? É normal, isso acontece. Então a gente tem que fazer isso com os influenciadores, sim, né? A gente viu uma invasão de influenciadores, inclusive em conselhos de Gente, empresas, gente do céu também. entende? Isso me deixa abismado quando você fala de due diligence. Pessoas inteligentíssimas, líderes com alta maturidade mercadológica, contratando gente sem o mínimo de due diligence, né? De entender quem é o cara. Você tem toda a razão. A gente precisa ter esse movimento no mercado, inclusive para resguardar as empresas, né? Como eu trabalho muito com empresa, eu diria isso. A gente tem que ter um compliance que pegue também, né, o influenciador e faça contratos muito bem claros com eles para que a gente evite, por exemplo, que um escândalo, como alguns que você citou, inclusive, possam nos afetar nossa imagem. No fim do dia, a gente está falando de reputação aqui, né? Sim. Acho que é isso. Kavinsky, o Conar, até hoje o Conar nunca viu o Conar falar assim, tira do ar, né? Tira. Eu recebo, Kavinsky, vou falar pra você. Eu não sei como, eu recebo via Instagram e via, acho que é Instagram e Facebook, todo santo dia, uma plataforma de apostas. Onde é claro que é fraude. Tipo, é claro. E eu coloco lá, meu, e uma influenciadora, uma influenciadora falando. Eu coloco lá, cara, é fraude, não quero mais receber. No outro dia tem um e-mail diferente com a mesma campanha. É impressionante. Eu não sei também, agora, por ignorância, né? Se uma entidade como o Conar poderia simplesmente falar, cara, tira do ar, não pode, né? Ou você, cara, você não pode vender esse remédio, você não pode criar uma técnica, porque o que acontece hoje também, o Rodrigo e Kavinsky, é que esses caras, e eu vou voltar até instituições educacionais, estão criando metodologias com números que nos saíram não sei da onde, prometendo coisas absurdas. Tem gente que já, inclusive, vende. Ganhe dinheiro com milhas. Você sabe que tem curso de você consegue viver hoje de milhas. Escola da criança. Você não precisa trabalhar, você só precisa ter milhas. É muito louco. Kavinsky, Conar, não faz nada, né? Ou faz? Conte aí. Eu não posso falar muito do Conar porque eu não sei até que ponto, como as reuniões são fechadas, né? Eu não conheço todo o estatuto, tá? Então eu não vou comentar sobre a minha participação interna lá dentro na apreciação dos casos, tá? O que eu posso falar é que o Conar não é, né, um órgão regulamentador, de fato. Ele ajuda isso a não ir para uma regulação federal, né? Para que a gente Sim, tente resolver as coisas dentro do nosso ambiente antes que chegue, né, no ambiente público, tá? Para ter mais controle, né? Porque o ambiente público não tem todo, né, o grau de conhecimento que o CONAR tem desse ambiente de publicidade, tá? Mas, no entanto, o CONAR ele não dá sentença, tá? Ele hum, recomenda, né? Se a pessoa não segue a recomendação, tá? Aí a pessoa que fez a denúncia, né, pode levar isso
tá? Para o Ministério Público ou para outros órgãos governamentais, tá? São questões que aparecem frequentemente, tá? E, obviamente, ali né, é muito bem constituído, o CONAR também, a maioria das pessoas são advogados com muita experiência dentro do nosso mercado aí de publicidade, tá? É um órgão que eu acho sensacional o escopo, mas aqui a gente está tentando, né, querer que o CONAR faça mais do que é, né, o seu objetivo, o seu escopo ali dentro, tá? Eu vou dar uma opinião aqui e vou estender um pouquinho mais esse assunto, inclusive falar de sites de aposta, tá? E aqui eu quero deixar bem claro que é uma opinião pessoal, tá? Não é uma Excelente. opinião de grupo, de agência, nem nada, né? Como cidadão, tá? Como pai de família também, né? Mas, assim, primeira coisa, tá? As redes sociais eu sempre tive, né? Eu sou velho, né? Eu tenho 51 anos, velho para muita gente, né? Dentro de um escopo aí, se a gente pegar, né, o índice da população brasileira, né? E é claro, as redes sociais são conflituosas na minha cabeça, né? Eu sempre fico pensando, putz, é bom, é ruim, né? Como as pessoas estão utilizando, é certo ou é errado, né? Mas às vezes tipo, eu consigo aterrissar da seguinte maneira: se eu fosse mais jovem, eu adoraria que tivesse redes sociais, tá? Eu me ressinto do fato de não ter tido redes sociais na minha adolescência e depois no meu crescimento, porque assim né, tem coisas fantásticas que podem ser feitas, né? Acho que até uma questão social, né, de expandir os seus horizontes, ter acesso a mais informações, né, a coisas muito contidas ali. Então, por exemplo, poxa, se eu gosto de quadrinho cult, né? Putz, tem grupos para isso. Isso era muito difícil quando eu era jovem, né, ter acesso a informações que são mais específicas de um determinado gosto, tá? Uma coisa que me deixa muito preocupado, tá, e que eu fui tentar entender, né, especialmente entrando dentro de algumas redes sociais, é porque, por exemplo, tem tantas jovens, né, fazendo imagens sexualizadas, né? Eu falei, puxa, qual é a intenção delas, né? Por que elas fazem isso, né? E quando eu fui entendendo, né, essas jovens estão recebendo para isso, né? Elas acabam veiculando publicidade lá, só que não é qualquer anunciante, né, que vai suportar, né, que vai dar apoio aí para esse tipo de imagem, né? Porque isso pode prejudicar, né, a imagem da empresa também. Acontece, né, que para sites, né, de apostas, por exemplo, né, onde você vai pegar um público homem mais velho, normalmente, que vai estar, né, assistindo isso é interessante. Então, isso é preocupante, tá? Para mim, é muito preocupante, tá? Ver jovens até menores, né, fazendo muita exposição sexualizada, né? Depois imaginar o que isso pode significar para a vida delas depois, né? Para elas é uma coisa fantástica. Então, eu conversei com muitas dessas jovens já, então fui, né, aterrissar isso para falar com propriedade, tá? Entender um pouco melhor. E assim, é uma receita que elas jamais teriam, não tem outro jeito de ter, e numa idade muito ainda nova, né, conseguir ter acesso aí a recursos significativos. Tá? Agora eu vou falar uma coisa, com a TV foi a mesma coisa. Meu pai chamava TV de caixinha de burro. Nos anos 70, americanos ficavam 5 horas e 40 minutos por dia em frente à TV. E não é todo o conteúdo de TV que é um conteúdo de qualidade, né? Pelo contrário, a gente está falando aqui de conteúdo de influenciadores, tá? Que a grande maioria é ruim, não é bom, mas isso serve para tudo, tá? Tem uma lei que eu não sei se vocês conhecem, chama Lei de Sturgeon. Tá? Hum. Sturgeon era um escritor de ficção científica e nos anos 70 ele estava num evento, né, de ficção científica para leitores e tudo mais, e um leitor levantou a mão e perguntou: Sturgeon, por que que 90% dos livros de ficção científica são uma droga? Ele respondeu o seguinte: porque 90% de tudo é uma droga. Na verdade, ele falou uma bosta, tá? Porque é crap, a palavra que ele usou, né? Ótimo. Para tudo que a gente pega, qualquer tipo de segmento, quando você vai pegar os especialistas, não importa se é livro publicado, o que for, né? Tem muita coisa que é muito ruim. E aí eu vou muito, tendo muito para ir pelo lado aqui do DEDA, né? Isso passa muito pela educação, né? Como é que a gente consegue separar as coisas, né? E obviamente as pessoas que acabam indo, né? E aí derivando e indo para esses conteúdos que são rasos, né, elas vão ter menos oportunidades depois, né, porque isso não vai se sustentar, né, a gente sabe disso, né, então essa educação pode ajudar muito. Agora, como, quando, qual é o dever, né, público em relação a isso, né, e como é que a gente pode, se precisa regulamentação, e como deveria ser feito, esse aqui eu vou deixar
para vocês especialistas aí. Muito bom, Kavinsky, muito bom. Fechamos aqui com chave de ouro, né? Eu acho que você citou um tema que, inclusive, pode ser uma pauta bem interessante para um próximo programa, que são as bets, né? É muito triste, gente, ver hoje, por exemplo, nosso esporte 100% patrocinado por jogo de azar. Crianças, venhamos e convenhamos, não vamos tapar o sol com a peneira. Jogo de azar, né? Isso é uma coisa que eu queria entender também, mas eu acho que é uma pauta de mais um programa, porque a gente tem uma regulamentação em relação a jogos de azar, e aí, por que cargas d'água? As bets estão ali, tipo propaganda de cerveja. That's the deal, né? E eu acho que você trouxe aqui, para a gente encerrar o nosso programa de hoje, uma triste realidade que eu vou chamar aqui de o novo pornô. E é um pornô democrático, né? E aqui eu não estou colocando. Eu também sou uma pessoa, eu tenho quase 50 anos. Mas a pornografia ela se democratizou entre homens e mulheres e a grande audiência é hoje que existe de engajamento em redes sociais é esse novo pornô que passa, né, pô, os pais que não se enganem, né, da dança sensual com aqueles combos, a piada suja e a exposição do corpo, como o Kavinsky bem pautou aqui, de uma forma bem sexualizada. E assim, é isso. Essa audiência gigante que nós temos ali, e muitas vezes nem patrocinada, né? Vide a esse novo cenário aí que a gente pode chamar da nova pornografia, né? É uma pena. E aí a gente volta, inclusive, um pouco, né, na pauta do nosso programa anterior, que a gente falou bastante sobre a PL, de tudo que está acontecendo ali, né, dentro desse ecossistema, e que entre nós, essa pornografia, inclusive, gera grandes problemas, grande parte do tal bullying, grande parte, né, a gente tem casos ali de crianças em escolas, de elite, que estão ali às vezes até entrando em colapso, faz parte um pouquinho desse cenário, porque, Rodrigo, de novo eu volto, né? A autorregulamentação, ela foi terceirizada e, desculpa, nem eu, nem minha esposa, a gente tem agenda 100% focada na regulamentação de o que que você está vendo, o que que você está fazendo. Essa é a verdade, né? É uma pena, mas tá aí. Vai ser divertido, eu acho. Rodrigo, muito obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. A gente acabou transformando esse bate-papo em dois programas, né? Muito provavelmente você vai voltar aqui. Deixa a gente pautar a bet aqui, casas de apostas, né? E aí você volta. Muito obrigado, obrigado pelo convite, estou sempre à disposição, né? E essas casas de apostas e influenciadores andam juntas, né? Opa, Então tem bastante assunto aí para a gente trabalhar. muito bom. Obrigado. Kavinsky, show, né? Valeu, obrigado aí. Gente, muito obrigado. Até o próximo aí. Tchau, tchau.